Então, temos aí outro exercício. Agora, vocês têm que analisar a oração sem sujeito. Alguém já achou? Estão quietinhos? Alguém pode responder? Pode chutar, gente. Não vale nota. Letra B, desculpa. Espera aí. Vamos lá. Então, o que acontece? Eu tenho que voltar lá e ver. Então, vamos lá. Estou pedindo uma oração sem sujeito. A letra a gente tem iremos. Iremos é a primeira pessoa do plural. Então, não é. Esse aqui é sujeito oculto, certo? A B, a oração sem sujeito. Chove muito nesta cidade. Aí, aqui a gente tem o verbo chover, que diz que é um fenômeno da natureza. Aí a gente tem uma adjunta adverbial de lugar. Né? E a gente tem a adjunta adverbial de intensidade. Deixa eu pôr outra letrinha, outra cor de letra aqui. Não, essa aqui vai ficar verde, então. E essa aqui vai ficar azul. Tá? E o sujeito? Não tem sujeito. Por quê? Porque é um fenômeno da natureza. Então, quem respondeu B está certo. Deixa eu pôr azulzinho aqui. Regressaram os trabalhadores. Aplausos, aplausos. Regressaram os trabalhadores. Aqui, quem regressou? Os trabalhadores. O verbo está. O predicado está antes do sujeito. O sujeito é os trabalhadores. Não é um sujeito composto, é um sujeito simples que está no plural. Perdeu-se. Deixa eu pôr aqui, sujeito simples. Assinalar aqui com X. Sujeito simples. Perdeu-se uma boa oportunidade. Esse aqui, quem pode falar o que é? É sujeito inexistente, né? Não. Sujeito. Aqui, oração sem sujeito é mesmo que sujeito inexistente. Sujeito. Ó, tem o índice de determinação do sujeito aqui. Então, é sujeito indeterminado.
certo? Perdeu-se, o que perdeu-se? Uma boa oportunidade. Perdeu-se o quê? Não quem perdeu, perdeu-se o quê? Estou aqui, primeira pessoa do singular. É o sujeito oculto, desinencial, que mais? Tem outro nome. Aí outro exercício. Construiu-se a ponte. O sujeito é? Indeterminado. Letícia, Carol, muito bem. Sujeito indeterminado. Parabéns. Para ser sujeito simples, teria que ter Joaquim construiu a ponte. Joaquim seria o sujeito. Esse ser não existe. Inexistente, não tem como. Há anos construiu-se a ponte. Composto, Pedro e João construíram a ponte. E simples, ele construiu a ponte. Muito bem. Muito bem. Agora aqui. Aí a gente vai ter. Ah, não. Peraí. Que a gente estava aqui, né? Tá, isso aqui mesmo. A gente vai ter tipo de predicado. A gente já vai entrar nos predicados. Eu vou até interromper aqui para falar com vocês. Tá? Então, a gente vai ter 3 tipos de sujeito: o sujeito nominal, o sujeito verbal e o sujeito verbo nominal. O que a gente fala quando. Desculpa, gente, não é o sujeito, é o predicado. É o predicado nominal, o predicado verbal e. Espera aí, que eu vou ver uma dúvida aqui da Letícia. Não, Letícia, o verbo haver é inexistente. É verbo haver no sentido de existir. Há muitos alunos na sala. Existem muitos alunos na sala. Então, quando tem o verbo haver, nesse sentido de existir, é sujeito inexistente. Aí, o indeterminado é quando vai estar o verbo na terceira pessoa do plural ou o índice de indeterminação do sujeito, que é esse C aí. Então, como eu falei, precisa-se de oportunidades. Tá? Então, você vê o quê? Você vê que oportunidades está no plural e o verbo está no singular. Perdeu-se oportunidades. Então, assim, não está concordando. E aí, não tem, é sujeito inexistente, indeterminado. Entendeu? Você não sabe quem foi que perdeu, é de uma forma geral. Como também esqueci. Roubaram as coisas. Você não sabe quem roubou. Entendeu? Então, assim, o verbo, quando tem o verbo haver, é sujeito inexistente. Quando tem a partícula ser,
é índice de indeterminação do sujeito, é sujeito indeterminado. Ficou claro, Letícia? É confuso mesmo, dá para confundir. Até eu, às vezes, na hora de explicar, eu confundo, tá? Mas ninguém não. Ninguém é. É questão assim de. São detalhezinhos. Gramática da língua portuguesa, ela é muito chata, ela é muito cheia de detalhes, ela é muito. As palavras na língua portuguesa elas são muito ambíguas no sentido, e a gramática também é muito cheio de coisa, né? As pessoas falam, eu adoro análise sintática, eu adoro, mas é muito complicado mesmo, entendeu? Porque você tem que estar. É complicado para dar exemplo, porque você tem que ter o contexto, como eu falei, como é a análise sintática é a função do termo numa oração, você tem que analisar por completo. Então, assim, eu não posso falar essa palavra vai ser sempre tal. Não, porque ela pode ser tanta coisa. Então, assim, ninguém é acéfalo na gramática. É questão de prática mesmo. Eu fiz. Ai, alguém morreu? Não, é só você ler, sabe? Eu tô lá, eu leio todas as mensagens que vocês mandam no WhatsApp, sendo ou não para mim, eu leio, não consigo me desligar. Então, assim, pergunte, professora, nesse caso, isso aqui é o quê? Que sujeito está aqui? Mande uma frase para mim, que eu desmembro para vocês. Porque, assim, é como você falou, exercitando mesmo. Você vai praticando, você vai pega um texto, lê, se você tiver dúvida, classifica o sujeito, aí se você tiver dúvida, me chama, pergunta para mim, entendeu? Porque, assim, que nem na frase que você colocou, alguém morreu, tá? Alguém dá a impressão que é sujeito indeterminado, mas não é, o verbo, o alguém é sujeito simples, né? Olha a frase. Então é isso, mas não é o Céfalo, não. Céfalo, aprendem e vamos que vamos. Então, aí, vamos lá, gente, vamos para o predicado. E aí, a gente tem o predicado nominal, que o próprio, quando você vê predicado nominal, o que vai ser importante? O nome. Então, por exemplo, eu falo assim, eu estou atrapalhada. Se eu falar, eu atrapalhada dei aula, eu atrapalhada, vocês entendem o que eu quis dizer, entendeu? Vocês veem esse estou no meio, né? Ou sou atrapalhado. O verbo estar e o verbo ser. Então, ele é um predicado nominal, por quê? Porque o que tem de mais importante naquele predicado não é o verbo, é o nome. Apesar da atrapalhada ser uma conjugação. Então, ser um verbo conjugado, mas um verbo nominal que a gente fala, tá? É o particípio, né? Que a gente fala. Aí o sujeito, o predicado verbal. O predicado verbal, logicamente, o verbo vai ser o mais importante. E para fazer análise sintática, a gente vai usar mais o predicado verbal mesmo, né? Então, assim, eu vendi a casa. Se eu falo eu a casa, você não vai achar que eu sou a casa. Né? Só se for muito poético, entendeu? Você vai perguntar, mas a casa o quê? Eu posso morar na casa, eu posso vender a casa, eu posso comprar a casa, mas vocês percebem como o verbo é importante? Como fica faltando, fica sem sentido se não tiver o verbo? Então, por isso que ele é predicado verbal, predicado verbal, porque o mais importante é o verbo. Vamos nos ater a esses dois primeiros, depois a gente vê porque quando que é predicado verbo nominal, tá? Vamos lá para o slide. O predicado nominal é um tipo de predicado que tem como núcleo um nome.
substantivo ou adjetivo. Além disso, ele indica estado ou qualidade de algo, sendo formado por um verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Aí a estrutura, para ser um verbo nominal, vou até aumentar aqui para vocês. Opa, aumentei demais. Ele vai ter que ter um sujeito, um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Agora vamos voltar lá. O que é um verbo de ligação? Quem que lembra quais são os verbos de ligação? Um, dois, que seja. Sejam. Então, mas... Tá, então a gente vai ver. Ó, ser, estar já é um verbo de ligação, tá? Então a gente vai ver, como eu sou muito esperta, eu já fiz a listinha para a gente ver e relembrar. A hora que a gente começar a ver as listas, vocês vão, não é possível, eu lembro disso, eu sabia disso, por que eu não falei? Porque eu tenho certeza que vocês sabem. Deixa eu ver. Diminuir. Vocês conseguem enxergar aí? Aí eu fiz essa listinha para vocês. O verbo de ligação, tá? O verbo ser é um verbo permanente. A gente sempre fala, é um estado permanente. A gente sempre fala assim, eu sou professora, mas é errado falar isso. Eu sou uma pessoa, antes de qualquer coisa. Eu estou professora, entendeu? Por quê? Porque, assim, é uma profissão. Eu posso... Aqui eu estou professora. Isso. Mas não é uma coisa permanente. Agora, eu sou uma pessoa é uma coisa permanente. Entendeu? Só que, assim, isso é muito subjetivo. Isso é cá entre nós. Isso é para dar um exemplo, né? A diferença do permanente e do... Porque a gente fala, eu sou professora. Pergunta para a gente, o que você é? Eu sou professora. Né? Não pergunta o que você é, se você é uma pessoa. Não, eu sou professora. Mas, na realidade, eu estou professora, vocês estão alunos, vocês podem ser professores no futuro, entendeu? Mas o verbo ser, ele é um verbo de ligação que tem um sentido de coisa permanente. E o estar é coisa passageira. Tá? Vamos voltar à tabelinha. É estado ocasional. É estado ocasional. Então, vamos. Aqui, os dias são quentes. Então, quando eu falo aqui os dias são quentes, deve estar numa cidade que faz muito calor. Entendeu? Sempre é comum ter calor, é comum ser calor lá. Como no sul é mais comum estar frio, né? No Nordeste é mais comum estar quente, os dias serem quentes, tá? Agora, o estado ocasional. As ruas da cidade estavam vazias. Estavam vazias aquele dia. Feriado. Feriado, a cidade de São Paulo está vazia, né?
Parecer é um estado aparente. A escultura parecia um disco voador. Tá? Parecer. Então, na realidade, essa listinha aqui à esquerda da tela, são os verbos de ligação. Aqui como você usa e aqui exemplo, lógico, né? Aí você tem viver no estado contínuo. Viver, continuar e permanecer. Aí quando eu falo assim, aquele pobre animal vive faminto, é diferente de eu falar eu vivo em São Paulo. Quando eu falo aquele animal vive faminto, é que ele está sempre faminto. Ele permanece faminto, ele continua faminto. Então, assim, é o que eu falei da língua portuguesa. Que nem esse verbo aqui, ele tem vários sentidos, né? E esse é um deles, de falar uma coisa que acontece muito, quase que sempre, né? Vive faminto, o tempo continua muito frio, a jovem permanecia indecisa. Ficar e virar, mudança de estado. Se você voltasse, eu ficaria feliz. Mas o ficar também, ele tem no sentido de permanecer, né? O famoso piloto tornou-se herói nacional, tá? Ele se tornar. A gente usa mais tornar, né? É um modo mais culto de falar. Então, assim, basicamente, são esses daqui, tá? Os verbos de ligação. Aí, como eu falei, aí a gente vai ter o verbo nominal. Possui verbo de ação, predicativo do sujeito ou do objeto. Deixa eu voltar lá para falar com vocês. Isso, nominal sempre vai se referir a nome, verbal sempre a verbo. Quando eu falo adjunta de nominal, é que está perto do nome. Adjunta de verbial é que está perto do verbo. Tá? Ad, de aderência, perto, encostado. Tá? Então, ficou claro para vocês os verbos de ligação? É legal vocês darem uma pesquisada maior, né? Porque eu pus um resuminho aí, eu coloquei os que estão mais usados, mais utilizados, né? E assim, sempre que você vir um particípio, o aluno ficou indignado, permaneceu indignado, ado, é o particípio, né? Vai ser o predicativo do sujeito, tá? Estava adoentado, tá? Estava doente, estava adoentado. O verbo de ligação estar e o particípio. Então, assim, o particípio vai ser o predicativo do sujeito. Por que é predicativo do sujeito? Porque o verbo de ligação, ele não tem muita função. A função dele é ligar o sujeito ao predicado, predicativo dele. Está dando uma qualidade ao sujeito, tá? Ficou claro isso aqui para vocês? Aí o verbo nominal vai ter um sujeito, um verbo de ação no meio, que é um verbo, costuma ser um verbo intransitivo, tá?
Por que um verbo intransitivo? Porque o verbo intransitivo ele não precisa de complemento. Tá? Ele é um verbo de ação, mas ele não precisa de complemento. Professor, E também vai ter importância tanto o verbo, o particípio é terminado em ado, edo e ido. Opa. Isso, gerúndio. O ar, er. E infinitivo, exatamente. Muito bem, aqui. Isso. Infinitivo a e ir, tá? Esses verbos, eles são nominais que a gente fala. Por quê? Porque você não conjuga. Você tem eles, é uma forma congelada, ele vai servir para todas as pessoas, tá? Fechado? Então, vamos voltar lá ao slide, o que eu estava explicando do... Então, aqui, predicado, verbo nominal. Possui verbo de ação, o predicativo do sujeito ou do objeto. É aquele que tem dois núcleos, o verbo e o predicativo, tá? O que precisa decorar? Que tem dois núcleos, que tem esses dois termos são importantíssimos, tá? O verbo de ação e o predicativo. Aí, por exemplo, verbo intransitivo. Ele chegou feliz. Então, tem o verbo chegar, que é verbo intransitivo. Se eu falo, ele chegou, tá beleza, tá? Aí vocês entendem, ele chegou, tá? Agora, ele chegou feliz, eu estou dando um complemento, estou dando um modo como ele chegou, tá? Não é tão necessário, mas é importante. Nesse caso, é importante. Aí a gente tem, ele abriu a porta feliz. Aqui a gente tem o sujeito, tem um verbo de ação, que é um verbo transitivo direto, abriu o quê? Abriu a porta. E como ele estava? Feliz. Tá? Esse feliz é um predicativo do sujeito. Tá? Se eu falo, ele abriu a porta, ótimo. Se eu falo, ele abriu a porta feliz, eu estou complementando o sujeito. Por isso que ele é um predicativo do sujeito. E no verbo transitivo, predicativo do objeto. O chefe nomeou o. O chefe nomeou quem? A quê? A gerente. Tá? Esse gerente, ele não está complementando o sentido do objeto, ele está complementando o sentido do ou aqui, da pessoa aqui, que foi nomeada gerente. Tá belezinha para vocês? Alguém tem dúvida? Deu para entender o predicado, né? Professora, você volta no slide para eu copiar, por favor? Para eu terminar de copiar. Ah, desculpa. Lógico. Obrigada. Mas eu vou disponibilizar o slide para vocês ainda hoje, tá? Tanto o slide como a aula. É o que eu estava explicando lá. Vamos pôr aqui embaixo para eu explicar para vocês enquanto copiam. Tá? Ele chegou atrasado. Esse atrasado também é predicativo do sujeito.
bom? Tô terminando já. Não, fica à vontade, eu vou explicando aqui. É bom que fixa também, tá? E... Professora, Pois não. o verbo intransitivo é chegou e o predicado do sujeito feliz. Como? Fala mais um Naquela pouquinho. frase rosa de baixo, a primeira. Ele chegou feliz. Aqui a gente tem um verbo intransitivo, que é o chegar. O verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, mas é um verbo de ação. É diferente do verbo de ligação, que o verbo de ligação ele só serve para ligar. O verbo intransitivo ele é um verbo de ação. Chegar, a pessoa está chegando, ela fez uma ação e chegou, entendeu? E o feliz, ele é predicativo do sujeito, por quê? Porque ele está complementando o sentido do sujeito, ele está dando uma qualidade para o sujeito, tá? Um predicado para o sujeito. Entendeu? Aí nas outras, o verbo transitivo, ele abriu a porta, né? E aqui, o feliz não está dando uma qualidade para a porta, está dando uma qualidade ainda para o sujeito, do mesmo jeito que aqui, tá? O que é muito diferente, que depois a gente volta aqui, quando eu explicar o objeto direto e os pronomes oblíquos, que eu já dei uma faladinha, bem por cima. Gente, a aula passa muito rápido. Esse gerente aqui, ele está complementando o sentido do objeto, por isso que ele é um predicativo do objeto. Ficou Sim, entendido? obrigada. Sim, entendi. Ótimo. Perdeira. Pode mudar de slide? Pode sim, obrigada. Imagina. Pode. Aqui a gente não tem complemento. Deixa eu ver se tem uns exercícios para a gente fazer aqui. Já vai entrar no verbo transitivo. Eu queria ver se tinha posto. Vai entrar em coisa que não entrou ainda. Vai parar por aqui, porque eu perdi a minha tela dos exercícios. Aqueles exercícios que eu passei últimos para vocês, vocês fizeram? Vocês conseguiram fazer? Que eu vou achar ele aqui para a gente fazer juntos. Se a gente consegue fazer. Aqui. Vamos lá. Tá dando para todo mundo ver? Sim. Tá bom. Então vamos lá. Fei. Assinale a alternativa em que haja sujeito oculto. Ganhamos um belo presente de aniversário. Levei-o para o médico esta manhã. Gostamos deste filme. Fui no cinema ontem. O lenço caiu no chão.
Aqui na realidade, gente, é que não haja. Qual delas não tem um sujeito oculto? Não haja sujeito oculto. O que é sujeito oculto? Muito bem, responderam E. Vamos lá. Por que é a E? Vamos lá, voltar para o... Pode falar, professora? Pode? Deve? Então, desculpa, eu nunca Não. falo, né? Mas eu amo português, é que muitas vezes não dá tempo de acompanhar tudo. Tá. Por exemplo, aqui, não haja sujeito oculto, porque todas as frases de A a D tem a conjugação. Por exemplo, nós ganhamos, eu levei, nós Isso. gostamos, eu fui no cinema, todos têm alguém que fez a determinada ação na frase. E aí agora, que não haja sujeito oculto, só que agora, por exemplo, o lenço é o sujeito. Não sei se eu estou conseguindo entender. O lenço Não, é o sujeito. Então, assim, ele não está oculto. Então, nós sabemos que o lenço é o sujeito e que ele que caiu no chão. Não sei se eu consegui explicar bem. ele está explícito, né? O sujeito. Está O lenço. explícito, isso. Agora, Tá o explícito. ganhamos, o levei, Obrigada, professora. o gostamos. Obrigada a você pela participação. Ótimo, eu gosto disso, que participe, que fale, que esteja aqui. Todos estão. Adoro dar aula para vocês, porque vocês participam muito, Obrigada. muito, questionam, é ótimo. Isso é incentivo para a gente, né? Dura você está dando aula. Por isso que eu não consigo gravar, aula, porque eu tenho que ouvir vocês. Se eu pudesse, eu queria ver vocês todos, né? Se pudesse, mas tudo bem, tá ótimo assim. Então, aqui a gente tem, ó, o ganhamos. O verbo está mostrando que tem um sujeito que está aqui implícito no verbo, né? O ganhamos é o nós, primeira pessoa do plural. O levei-o, aqui é o objeto direto, o, né? Mas aqui o levei, quem levou? Eu levei, está implícito também. O gostamos de novo, igual o ganhamos. O fui também, está implícito. Aqui não. Aqui o sujeito é explícito, está claro, é o lenço. O lenço caiu no chão. Foi o lencinho que caiu no chão, né? Então está certíssimo. É isso mesmo. Aí, a maioria recebeu os aplausos. Tá bom? Aí, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar lá para... Interromper aqui e voltar. Professora, eu quero que caia uma pergunta dessa nas minhas futuras provas. O Não que eu tem falei, porque, né? porque quando você relaciona a pergunta e depois tem a professora que confirma que você respondeu certo, então isso grava, fica eternamente na mente, você nunca vai esquecer. Tem isso mesmo. E é o que eu falo, fica fácil por quê? Porque o sujeito está... A frase está na ordem direta, entendeu? Está certinho, tem o sujeito, tem oração. Agora, no Enem, não vai aparecer assim, eu vou dar uns exercícios, inclusive a outra lista de exercícios
São mais exercícios, assim, que você tem que achar no texto o sujeito, tem que classificar. Tem aquela coisa que eu falei que, às vezes, a oração está no período, tá como terceira pessoa, o verbo está como terceira pessoa do plural, dá a impressão que é um sujeito oculto, mas não é, o sujeito está lá na frente, terceira pessoa do plural está servindo só para conectar uma oração à outra, que é uma coisa que a gente vai estudar, que acho que vocês também vão ver muito em redação, e a gente vai tentar estudar bastante aqui, entendeu? Eu quero pegar bastante questão do Enem, ou formular muita questão, que pega do texto, assim, o trecho do texto, que a gente até já fez, e analisa. Por quê? Porque não vai ser assim facinho, entendeu? Embora assim no começo ainda dá para confundir, mas com o tempo vocês vão olhar para essas frasezinhas que eu ponho aqui, então assim, nossa, isso daí está muito fácil, entendeu? Porque vocês vão estar adiantados, vocês vão estar sabendo, né? Mas vai cair mesmo, porque ninguém facilita nada nessa vida para ninguém, né? Eu estou fazendo assim facinho para vocês entenderem, né? Por isso que no começo eu falava assim, gente, chutem, que eu quero saber o que eu volto para vocês relembrar e a partir do que estão voltando, né? Porque vocês têm que ficar assim, esperto. E análise sintática, vocês sabendo análise sintática, vocês sabem... Eu já coloquei a lista aí, viu? Deixa eu ver se eu consigo colocar de novo. Deixa eu ver se tá. Se eu não... Ó. Aí de novo. Então é isso. Vocês aprenderam super rápido, entenderam super rápido, mas vai dificultando. Vai dificultando, é que nem a matemática. O 4 mais 4 é ótimo, mas aí coloca a letra no meio. Coloca X, coloca pontuação, ponto, mais, negativo, sinais, né? Negativo, positivo, aí vai dificultando, né? Aí fica o samba do crioulo doido. É para quem gosta mesmo, né? É como análise sintática. Ai, não era para isso. É como análise sintática, né? É para quem gosta. Cadê o exercício? Está aqui. Então, é a E. Deixa eu grifar aqui. Aí a gente tem um poeminha, Quebranto. Às vezes, sou o policial que me suspeito. Me peço documentos e, mesmo de posse deles, me prendo e me dou porrada. Às vezes, sou o porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Às vezes, faço questão de não me ver, e entupido com a visão deles. Sinto-me miséria concebida, como um eterno começo. Fecho-me o cerco, sendo o gesto que me nego, a pinga que me bebo e me embebedo, o dedo que me aponto e denuncio, o ponto em que me entrego, às vezes. Negroesia, Belo Horizonte, fragmento. Aí eu pergunto, no poema Quebranto, é possível observar a presença de que tipo de sujeito? Sujeito indeterminado, com índice de indeterminação do sujeito, sujeito simples, sujeito indeterminado com o verbo fazer no sentido de passagem de tempo, sujeito indeterminado devido a se tratar de fenômeno da natureza, sujeito indeterminado com haver no sentido de existir ou sujeito oculto. Aí, o que vocês vão fazer? Vou me entregar a resposta na próxima aula. Fechado? Que já são 9 horas. Beleza? Então... Tudo bem, professora. E aí, a gente vai... Na próxima aula, a gente começa com os exercícios, tá?
para fixar mais um pouco o sujeito. A gente vai dar uma analisada nesse fragmento, né, que é bom, interpretação de texto também. E aí a gente continua com o verbo, o predicativo verbal, que é aí que as coisas vão começar a interessar na vida de vocês. Pois não? Eu queria saber a diferença de substantivo e sujeito, que eu confundo os dois, não sei por quê. Então, substantivo, você vai falar que uma palavra é um substantivo numa análise morfológica. Na maioria das vezes, o sujeito é um substantivo. Por exemplo, quando eu falo, acho que foi o primeiro, o menino é um sujeito, é um substantivo. Eu falei só menino, substantivo. Agora, quando eu falo o menino pulou o muro, esse menino, ele está fazendo uma ação. Ele é um sujeito de uma ação, tá? Para eu classificá-lo como sujeito, eu tenho que ter um verbo, que é o pulou, e alguma coisa que complemente esse sentido. Ele tem que estar, para ele ser sujeito e não substantivo, ele tem que estar numa oração, ele tem que estar com um verbo. O substantivo não, o substantivo é solto, tá? Então, a análise morfológica é a análise da palavra. E a análise sintática é a análise de uma oração. Vai ter que ter uma ação para ter um sujeito. Deu para entender? Essa explicação bem rasinha? Beleza. Nos outros slides, se você quiser, eu mando para você, tem as duas tabelinhas de análise morfológica e análise sintática. Aqui a gente está vendo só análise sintática, que é os termos em volta do verbo. Por isso que eu dei uma lista de verbo de ligação, por isso que a gente está vendo, como se diz, os particípios, tá? Porque a análise sintática, ela vai falar sempre da função das palavras em volta do verbo. O verbo é a principal coisa da análise sintática, seja ele verbo de ligação, seja ele verbo de ação. Tá? O verbo de ligação é para ligar, mas ele é um verbo. E o verbo de ação é quando ocorre uma ação. Então, assim, a análise morfológica, eu vou ter o adjetivo, que é linda. Você sabe, para análise morfológica, o linda vai ser sempre o adjetivo. Na análise sintática, a gente tem que ver o que esse linda está fazendo na frase, na oração. Tá bom? Certo? Análise morfológica, os termos são isolados, você analisa a palavra isolada, e na análise sintática você avalia, você dá a função da palavra em volta do verbo, conforme o verbo. Tá bom, gente? Muito obrigada, grata pela paciência. Vamos ficar 15 dias distantes. Eu sinto saudades, vocês podem ter certeza. Eu estou sempre ligada. Qualquer dúvida, é só me chamar lá, colocar. Não precisa nem me chamar. Eu estou com essa dúvida. Alguém pode me explicar? Eu explico. Tá? Espero alguém explicar. Se ninguém explicar, eu explico. Tá bom, gente? Muito, muito, muito obrigada. Feriados lindos para vocês. Dias lindos para vocês, tá bom? Do jeitinho que vocês merecem. Beijos. Obrigada, professora.